Louvado seja o nome do Senhor, pastora Roberta. Olha pro irmão do lado aí, vê se ele já está diferente, irmãos. Se ele não está diferente, fala assim, agora o caldo é grosso. A coisa agora vem assim lá do céu novamente, o manjar do céu vai descer. Aleluia, louva a Deus pela vida dos irmãos, pastora Rebeca, pela palavra. Mas agora nós vamos ouvir a pastora Roberta. Amém? Por favor, pastora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estende as mãos para cá e fala, Senhor, fala novamente comigo, Senhor. Senhor, que o manjar do céu seja derramado sobre essa igreja, Senhor, Pai. Usa a tua filha, Senhor, com poder e com unção, Senhor. Traga a tua palavra de encontro em cada coração, papai. Papai, que realize o desejo do teu coração sobre essa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãs. Olha para quem está do teu lado e diz, será que cabe um pouquinho mais? Porque já recebemos tanto. Oh, meu Deus do céu, eu fui ali fora, bebi 2 copos de limonada, porque eu desidratei com a primeira palavra. Não sei você. Aleluia, eu amo a Bíblia, irmãos. E quem tem Bíblia não faz força. O dono da Bíblia vem, ele veio. Aleluia, bendito seja Deus por esse momento tão especial. A pastora Fátima acha que me convidou para dar, mas eu acho que ela me convidou para receber. Que eu recebi do tanto que eu não acho que possa dar à altura do tanto que já recebi. Mas estou feliz com Jesus. Muito obrigado, pastora Fátima. Feliz em rever pastor Carlos aqui de pé, forte. Por que eu não fui para a casa do Senhor? Eu vim com uma caravana ali da nossa igreja e aquele quarto, né, abençoado, do ladinho do banheiro. E o hotel era fake news, irmãos. Quando chegamos lá, não era nada da foto da internet, uma luta, igual o hotel de serial killer de série. Eu falei, meu Deus, aleluia, mas o Senhor nos deu vitória e fomos para aquela cidade, Ocean City. 30 minutos e achamos o Hampton Inn lá, mas já nos hospedamos às 3 da manhã, porque como as meninas que estão conosco da nossa igreja trabalhavam ontem, então a gente não pôde sair tão cedo. Então chegaríamos aqui meia-noite, mas até 2 horas foi o processo do hotel, mas por volta de 2 e poucas entramos no novo hotel e foi uma bênção. Amém? Você pode dar glória a Deus pelo livramento que o Senhor nos deu? Você não sabe, a gente encontrou umas gangues de carro, fazendo racha, passando na entrada de Salisbury. Falei, Jesus, eu não vim do Rio para morrer aqui. Eu não escapei da Rocinha, de tantas outras comunidades, para perecer aqui. Vive o Senhor e vive a minha alma, que nenhum mal nos sucederá. Amém? E foi uma bênção. Gratidão por essa igreja que sempre nos recebe com tanto carinho. Pastora Fátima, pastor Carlos sempre cuidam tão bem de nós. E certamente ela estaria à disposição, mas foi pelo horário das meninas que chegamos neste horário. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que eu tenho só a agradecer. Estou também feliz em ouvir esta palavra poderosa. Já o ano passado estivemos no retiro e a pastora Fátima falou, você precisa conhecer a pastora Rebeca, ela é uma bênção. Aí eu já queria arrastar ela lá para Boston, mas já soube que ela vai embora segunda, né? Eu falei, meu Deus, vou arrastar ela para o nosso culto da família. Mas numa outra oportunidade vai ser uma alegria. Pastora, quanto de Deus eu recebi através da sua vida. Deus abençoe a ti, sua casa, seu ministério. Seja bendito o teu manancial. Em nome de Jesus, amém? Que alegria estar também com a Larissa, com o seu esposo, né? Temos alguns amigos em comum. E eu quero já mandar um abraço apertado lá para o Tiago, para a Martinha, né? Eu era ali do pastor Daniel Malafaia, de Campo Grande. Estávamos sempre juntos no Rema, na pastora Helena e em tantos outros lugares. E quando eu ouvi ela cantar, eu falei, Jesus trouxe um pedacinho do Rio para me abraçar, né? Porque os irmãos me perdoem, todos são usados. O nordestino tem um segredo. A gente já tomou posse daquilo que Deus faz através da pastora Rebeca. O mineiro tem um segredo, mas o carioca também tem um segredo. Amém? E esse segredo de Deus nos preparou de forma muito especial para recebermos, então, a palavra. Que Deus continue te usando com essa graça, te dando força, saúde. Se é que eu posso falar algo a mais do que Deus já lhe falou, eu só quero lhe dizer que eu tive a oportunidade de ser operada de 2 nódulos na garganta, no Hospital Geral de Bom Sucesso. E o Senhor ali
me curou e alguém dizia, não vai falar mais, não vai pregar mais. Eu era professora, me formei em Direito e trabalhava na área de Direito e seria, então, promotora, até que Deus, né, trocou a nossa oportunidade, como foi pregado, nos pediu uma renúncia e nós estamos aqui pastoreando. Mas até hoje, eu, quando louvo, quando adoro, junto com as cantoras que adoro, porque elas cantam, né? Eu louvo. E quando eu adoro, eu lembro daquele dia em que o médico diz, vamos para a biópsia, mas quase certeza que não é uma coisa boa e não vai haver a regeneração plena das suas cordas vocais. Mas estou aqui hoje, já mais de 10 anos depois, pregando e adorando a Deus. E eu quero, debaixo dessa autoridade do que recebi, declarar que nada vai parar o seu ministério, em nome de Jesus. Que como você cantou, que começou a boa obra, vai terminar. E está um pouquinho longe. Come, bebe, porque muito comprida ainda é a sua caminhada. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, abram a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Confesso que este tema vem reverberando em meu coração há algumas semanas. Ele vem, ele vem, ele vem. E eu quero, com a graça e a misericórdia do Senhor, se assim Ele nos permitir, falar um pouquinho acerca dele. Irmãos, eu trago um abraço do meu esposo, ao pastor Carlos, pastor Júnior Félix. Nós estamos servindo ao Senhor ali na Canaã Boston Church. E quero louvar a Deus pelas queridas ovelhas corajosas que trabalharam, saíram cedo de madrugada. Uma van viria, mas algumas receosas de algumas questões não vieram. Mas aí esse carro de 7 lugares, o marido ali da nossa ovelha, amiga, ele disse, eu vou desmontar o carro, montar o carro, reformar o carro, lubrificar o carro. E viemos com esse grupo para dar glória a Deus. Amém, aleluia. Muito obrigado pela vida da Gabriela, que me acompanha, Thalita, Priscila, Júlia, uma turma do céu que veio conosco, ovelhas amadas do nosso coração. Irmãos, Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Eu não quero ser injusta de esquecer nomes, mas alguns, eles nos são marcantes no quesito profético e também no quesito da história que vamos construindo. Eu estou aqui na América só há 7 anos, mas nesses 7 anos, pessoas que Deus tem marcado meu coração, como a Ariane, que está ali, aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida da Haline, a vida da Bárbara. São mulheres de Deus, missionária Rosângela, lá do apóstolo Jeremias. Apóstolo Jeremias estudou com a minha mãe, era o vaso, a gente fala que era o vaso mor do Rio de Janeiro. Quando eu era criança, ele dirigia a consagração na Assembleia de Deus Madureira, em Areia Branca. Eu era da Madureira, Campo Grande. E pastor Jeremias profetizou tudo o que eu estou vivendo agora, né? No auge da itinerância e de tantos planos profissionais, Deus disse a ele, você vai para uma plataforma pequena. E dentro dessa plataforma eu vou colocar você e sua família entre 2022 e 2023. Faz 3 anos que estamos pastoreando. Começamos em novembro de 2022 a pastorear aquela igreja e recebemos um pequeno rebanho com algumas poucas espigas que caíram e eram 12. E hoje já somos mais de 100 para a glória de Deus, porque Deus tem feito cumprir a sua promessa. Não é sobre número, é sobre fidelidade do que Deus fala. Olhe para essa irmã que está do seu lado e diga, pega tudo que Deus falou, porque Ele costuma cumprir. Amém? Pegue tudo aí que Ele falou, porque Ele sempre costuma cumprir o que Ele diz. Amém? Deus é fiel. Palavra do Senhor, Cantares, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso de número 1. Para ganharmos tempo, leremos a partir do verso de número 2. Amém? Vamos ler a partir do verso de número 2. Para aqueles que não nos conhecem, eu sou a irmã Roberta Félix, casada para sempre com o pastor Júnior Félix, mãe para toda a vida, do Guilherme, da Ravine e do Gustavo. Nos últimos 3 anos, promovida a sogra da Thaís, Andressa e da Stephanie. E nos últimos 1 ano e 10 meses, promovida a avó do Levi. Quem me segue na rede social, quando dá, a gente coloca lá uma mensagem. Mas ele está sempre lá, o neto. Está difícil viajar agora, irmão. A gente não quer deixar para trás. Mas Jesus é bom e tem cuidado de nós. Amém? Quem achou o texto sagrado? Cantares, capítulo de número 5.
verso de número 2 em diante. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado colocou a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha se retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Amém? Se assente adorando a Deus e glorificando o seu nome. Irmãos, nós sabemos que Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, traz a mais profunda experiência humana, que é o amor entre um homem e uma mulher quando vivido com confiança. E este livro, a priori, que é um poema oriental, que narra a história do jovem Salomão com uma jovem do interior do país, a Sulamita, que não é Sulamita porque o seu nome é Sulamita, mas é Sulamita porque é derivado do nome de Salomão. Então, logo, ela é a amada do amado. E esta Sulamita, diz o texto sagrado, se transforma em um motivo de amor ímpar por parte de Salomão, um amor que se transforma em uma verdadeira devoção. Este texto, ou esta poesia, traz para nós, de fato, uma parábola também do amor divino, do amor de Cristo pela sua noiva ou pela sua igreja. É bem verdade que existem duas linhas, nem todos aceitam, mas a verdade é que existem duas linhas interpretativas deste livro. A primeira linha é a literal, que fala de fato do amor romântico. E a segunda linha é a alegórica, que faz a alegoria deste amor de Cristo como noivo e da igreja como noiva. E hoje eu quero convidar as amadas das unificadas aqui a olhar para este texto na segunda perspectiva interpretativa, que é a alegoria. E neste olhar alegórico, nós vemos que esta amada e este amado tem muito a nos ensinar. Pastora, mas o que tem a ver isso com ele vem? No contexto imediato deste texto que ora lemos no capítulo 5, o contexto imediato anterior, o capítulo 3 e o capítulo 4, vai nos mostrar alguma característica ou algumas desta noiva, desta amada que espera o amado e que sabe que ele vem. Quando nós olhamos, ele vai defini-la como aquela que sobe do deserto. Aí eu me lembro que Paulo disse a Barnabé em Atos 14, verso de número 22, dizendo: importa que por meio de muitas aflições entremos no reino dos céus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que só sobe quem vence o deserto. Só sobe quem enfrenta a aflição e não morre na terra, mas entende que o deserto te prepara para subir, e por meio das aflições do deserto, você acessa o reino de Deus. Ela não é só aquela que sobe do deserto, mas ele diz, ela é também perfumada. O seu nome derrama perfume, é como perfume derramado. E quando aqui cheguei, eu falei, eu preciso olhar com mais atenção para isso. E quando eu olhei, ela está perfumada de um unguento muito específico, que é a mirra, mas não é uma mirra comum, é a mirra preciosa, é a mirra líquida, é a mirra pura, extraída direto, que flui direto da árvore. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que tem alguns tipos de perfume que nos custam esforços maiores.
Esta mulher não é perfumada com aquilo que lhe chega pronto. Ela é perfumada com aquilo que ela mesma, como camponesa, extrai da árvore. Pastor, o que você quer dizer? O teu trabalho não é vão do Senhor. O trabalho que você entrega a Ele te torna uma mulher perfumada, carregada da glória de Deus. Quando nós olhamos para esta mulher que é perfumada, a Bíblia fala de perfume, fala de mirra, fala de incenso, fala de pós aromáticos. Mas esta mulher perfumada me lembra o preparo que Esté viveu. Quem está esperando o noivo ou esperando o rei, precisa se perfumar. E não se perfuma suja, se lava primeiro. Esta mulher que é perfumada entende que quem passa perfume por cima de corpo não lavado altera a fragrância do perfume. Mas quem passa perfume com corpo lavado entende que destila o melhor da fragrância do perfume. Deus te trouxe aqui neste encontro daquelas que esperam aquele que vem para dizer para você, continua se lavando. Não deixa este mundo te sujar a ponto de alterar o perfume da glória que está em você. Paulo escreve a 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Nós, porém, temos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para os que estão vivos, cheiro de morte para os que estão mortos. Pastor, o que você quer dizer? Ele está dizendo, amada que espera aquele que vem, ela destila vida. Quem chega perto dela não morre, não desanima. Quem chega perto dela não esmurece. Quem chega perto dela tem vontade e frescor para continuar vivendo a vida de Deus. Pastora, mas essa mulher é perfumada só por isso? Não, porque perfume na Bíblia é um símbolo de adoração, é um símbolo de entrega, é um símbolo de presença. Mas quando eu olho para essa perspectiva que essa mulher perfumada é uma adoradora, logo que perfume é um símbolo de adoração, eu me lembro de Maria, mãe de Lázaro, irmã de Lázaro, em João capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz que ela leva consigo a Jesus um nardo puro, um unguento de extremo valor, e ela agora vai ungir os pés de Jesus, vai enxugar com os cabelos. Isso é maravilhoso, mas a adoração dela não para em Jesus. A adoração dela é para Jesus, mas muda o ambiente de toda a casa. A Bíblia diz que aquele perfume perfumou toda a casa. Eu já comecei a pregar e eu quero declarar sobre a tua vida. Tu está esperando o amado, mas enquanto o amado não vem, tu adora para Deus mudar o ambiente da tua casa. Enquanto o amado não vem, tu adora e Deus muda o clima da tua família. Enquanto o amado não vem, tu adora e Deus tira o cheiro de morte de dentro da tua casa. Pastora, mas por que esta mulher é perfumada? Só porque ela é adoradora? Não, minha irmã. Esta mulher é perfumada porque ela carrega testemunho. Muitas obraram valiosamente, mas tu a todas é superior. Essa mulher que espera o amado, a Bíblia diz, em Cantares capítulo 1, verso 3, que o seu nome é como perfume derramado. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando fala seu nome, o clima fica bom ou fica ruim? Quando toca no seu nome, a casa perfuma ou a casa fede? Quando toca no seu nome, a mesa se anima ou todo mundo se levanta e sai de fininho? Eu vim profetizar que você não vai ser só alguém que carrega nome de noiva, mas tu vai ter perfume de noiva, nome de noiva, caráter de noiva, identidade de noiva, atitude de noiva, comportamento de noiva. Porque a amante não pode deixar perfume, senão é descoberta. Mas noiva pode. Olha para quem está do teu lado e diz, tu não é amante, tu é noiva. Tu não é amante, tu é noiva. Cuida do teu testemunho. Cuida de carregar um bom nome. Se compra, paga. Se disse que vai, vai. Se disse sim, é sim. Se disse não, é não. Se colocou o nome no grupo, vem para o ensaio. Se disse que está dentro, entra. Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer, perfume é testemunho. E quem espera o amado, espera perfumada. Dá uma cafungada aí nessa irmã, vê se ela está cheirando bem. Dá um cheiro nela aí. Vê se ela está cheirando vida ou cheirando morte. Ela pode estar cheirando lágrima, baba, igual eu chorei de me acabar aqui na primeira palavra. Mas ela não pode estar cheirando morte. Ela não pode estar cheirando mentira. Ela não pode estar cheirando engano. Ela não pode estar cheirando testemunho falso. Ela não pode. Porque ela está aguardando perfumada.
Aí ele diz, essa amada que me espera, que sabe que eu vou chegar, ela é perfumada, porque ela vive uma vida de entrega. Filipenses 4,18 diz que as nossas ofertas, e Paulo elogia a oferta da igreja de Filipe, são como cheiro suave, aprazível e agradável a Deus. Quem espera o amado dizima, quem espera o amado oferta, quem espera o amado entrega, quem espera o amado não reclama do preço da inscrição, quem espera o amado tem prazer em ofertar. Aqui não tem isso não, é só lá em Boston. Aleluia. Tem. Lá na Zona Oeste do Rio também tinha. Aleluia. Aí quando eu olho para o texto, irmãos, ele só está introduzindo. Nesse contexto anterior, ele chega aqui no capítulo 3 e agora vai caminhando para o capítulo 4. E ele diz assim, essa amada, que sabe que o amado vem, ela é como a liteira de Salomão. Quando ele disse que ela era como a liteira de Salomão, eu me demorei um pouco aqui, porque a liteira de Salomão nada mais era que um transporte antigo luxuoso, feito de colunas de prata, de madeira do Líbano, onde o rei era carregado, a sua base, o seu estrado era de ouro. O rei era carregado numa cabine, num leito, representava a honra. Representava a manifestação da glória do rei. Quando a liteira de Salomão passava, 60 valentes carregavam a liteira de Salomão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vim dizer que você é como a liteira de Salomão, amada. Tu está esperando o rei, mas como assim, pastora? Você é uma mulher que carrega a presença. Você é uma mulher que não está descoberta, você está cercada por 60 valentes. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você carrega honra, você carrega presença. E já que carrega, precisa entender uma coisa. Para carregar tem que ter estrutura. E a estrutura era de colunas de prata. E eu me lembro do que fora dito acerca da virtuosa. A força e a dignidade são as suas vestes. Ei, tem uma geração dizendo, mulher é fraca. Mulher deixa se levar pelo que ouve. Mas tem uma Bíblia falando, tu é charril, mente forte como Ruth. Mente forte como a virtuosa. Tu é uma mulher que tem estrutura para carregar uma presença. Tu é uma mulher que Dom Juan não te leva para o adultério. Tu é uma mulher que Dom Juan não te leva para a fornicação. Tu é uma mulher que não fica após a meia-noite, aleluia, lançando sorte no Instagram. Tu é uma mulher que tem estrutura. Quem carrega a presença não perde a nobreza. O nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza está em pé. Deus te trouxe aqui essa tarde para te dizer, tu é muito nobre para trocar conversinha quem não é o homem da tua aliança. Tu é muito eleita para alimentar conversas que alimentam a frustração do momento ruim que você está vivendo no seu casamento. Você não é esse momento, você é o compromisso que você assumiu. Deus te trouxe aqui para dizer, minha amada, tu está me esperando. Eu olho para você e eu vejo uma liteira. Eu sei que você carrega o meu espírito e a minha presença. Já que carrega, entenda que tu está cercada. Olha para quem está do teu lado, eu tenho uma palavra profética aqui esta tarde. E a palavra é, tu até queria abrir mão, mas tu está cercada. Tem 60 valentes ao teu redor. Tu até queria desistir. Tu até queria entregar o ministério. Tu até queria, aleluia, fugir do compromisso da família. Tu até queria... Eu vou pagar a mesma moeda, mas você não é qualquer uma. Tu está cercada. E ele diz assim, ela é como a liteira de Salomão. Resistente, valiosa, escoltada. Aí ele continua dizendo, e os seus olhos é como olhos de pomba. Mateus 10,16 diz, eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Pomba fala de um olhar puro. Pomba fala de um olhar sem malícia.
Pomba fala de um olhar de paz e reconciliação. Sabe que eu vim profetizar sobre a tua vida, o que a própria Bíblia diz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você está do jeito que está, porque está olhando as coisas do jeito errado. Não é tão complicado assim. É mais simples do que você pensa. É só você entender que você é ovelha no meio de lobo. É só você entender que você até luta com serpente, mas tu tem a simplicidade da pomba. É só você entender que a pomba ela tem uma bússola no bico. É só você entender que a pomba ela tem paz e reconciliação na sua fala. Que é isso, pastora? Eu estou vendo que vem contra mim com guerra. Eu estou vendo que vem para acabar comigo, mas eu tenho o olhar de paz de Abigail. Eu já vou abaixando e dizendo, minha seja a culpa, mas a minha casa não vai ser destruída. Eu já vou descendo, me humilhando e dizendo, eu tenho alimento para desarmar essa guerra. Eu tenho reserva para acabar com esse levante. Eu vim profetizar que o diabo se levantou para te destruir. Tu não vai olhar apavorada, tu não vai olhar com revanche, tu vai olhar com paz e dizer, Deus já me deu estratégia para desarmar o exército inimigo. Aí quando eu olho para a Bíblia, ele diz, ela tem o olhar como da pomba. O olhar da pomba é fixo. Hebreus 12, 2. Quem está esperando o amado? Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Olha para quem está do teu lado e diz, se tu parar de olhar para ele, tu perde a chegada dele. Se tu parar de olhar para ele, tu sai do lugar em que ele está. Se tu parar de olhar para ele, tu abandona a morada do céu. Se tu parar de olhar para ele, tu sai dos tabernáculos. Se tu parar de olhar para ele, tu abandona o átrio. Se tu parar de olhar para ele, tu larga. Ele diz, os olhos dela, ela está me esperando, é como da pomba. Ela tem um olhar fixo. Eu sei que outros jovens podem chegar e tentar conquistá-la, mas ela sabe que ela é minha. Eu sei que ela pode ser atacada, mas ainda assim eu sei que ela vai lutar para se manter pura para mim. Quando eu olho para o texto, ele continua dizendo, e o seu falar é muitíssimo doce ou muitíssimo suave. Aí lembra que eu disse que a pomba carrega a bússola no bico? Você só vai chegar onde as tuas palavras te levam. Deus te trouxe aqui essa tarde para dizer, mude as tuas palavras e você vai mudar o teu destino. Mude as tuas palavras e você vai mudar a tua realidade. Mude as tuas palavras e você vai mudar a história da tua família. Ele diz, o falar dessa que espera o noivo, o amado, é doce. O hebraico aqui é medibarek nevé. Pastor, o que isso quer dizer? A mulher que fala o que é agradável e apropriado. Sabe o que Deus está dizendo? Quem espera o amado não bate boca, fala na hora certa. Quem espera o amado não discute. Tem palavra de sabedoria. Ele continua dizendo, e os seus lábios são como de escarlate. Sabe o que ela está dizendo? Ela tem sangue na boca, minha irmã. Ei, sabe o que ela está dizendo? Ela tem redenção nos lábios. Os seus lábios é como de escarlate. Se não for para falar, para edificar, para destruir, ela também não abre a boca. Deus te trouxe aqui nesta Unificadas para dizer para você, deixa eu mudar o teu olhar, deixa eu mudar o teu falar, porque se eu mudar o teu olhar, se eu mudar o teu falar, tu não vai perder o céu pela boca. Tem gente perdendo o céu pela boca. E Deus sabia disso, usou Jesus em Mateus 12, 34 em diante, e ele disse assim, do que está cheio o coração, disso fala a boca, mas por tuas palavras serás justificado ou condenado. Tem gente sendo justificada enquanto fala, mas tem gente se condenando a perder o céu quando abre a boca. Deus te trouxe aqui para te dizer, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Faça a oração do salmista, põe uma guarda à porta dos meus lábios. Eu não vou ser a profetisa Noadia, que quando abro a boca enfraqueço a mão dos trabalhadores. Eu não vou ser como aquela que quando abre a boca derriba o que foi construído. Mas eu vou ser aquela que quando fala, os trabalhadores se animam, o departamento se encoraja. Deus te trouxe aqui para dizer, quem aguarda o céu, carrega o céu na boca. Não, nada contra. Beleza, autocuidado. Nada contra todos os tratamentos, cirurgia, também já fiz. Nada contra.
Mas nós temos que ter mulher que carrega o céu na boca. Mulher que não fala só de botox. Mulher que não fala só de progressiva. Mulher que não fala só da marca do sapato. Mulher que não fala só de coisas externas. Mulher que carrega o rei na liteira. Mulher que tem algo mais valioso dentro do que fora. Deus te trouxe aqui para dizer: carregue o céu na boca. Aí o texto vai dizer: esta mulher, ela tem um falar suave, a sua boca edifica, não destrói. A sua comunicação é transformada. Eu quero te dar um minuto para liberar uma palavra para alguém que está do seu lado. Uma palavra de transformação, enquanto eu bebo água. Pastora, mas o que tem? Ele introduz dizendo que essa amada que espera pelo amado tem todas essas características que falamos. Mas no capítulo 5, ele traz a realidade que de fato aquela amada está vivendo. O capítulo 5 que você leu comigo mostra exatamente o segundo sonho da sulamita. O primeiro ela teve no capítulo 3. Quem pode ler para mim aí? Unificadas tem Bíblia. Capítulo 3, do verso 1 ao 5 de Cantares. Amém. Esse foi o primeiro sonho da sulamita. O sonho em que ela se vê procurando o amado, não encontra, sai à rua, pergunta aos guardas, até que procura mais um pouco, o encontra, o introduz na casa da sua mãe. Segundo a tipologia escatológica, esse primeiro sonho representa a primeira vinda de Jesus. Quando este vem e entra na casa, entra em Jerusalém, entra na história. Mas agora ela está diante do segundo sonho. E neste segundo sonho ela não está mais como a amada deveria estar. Ansiosa, procurando, buscando, clamando. Porque a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz que nos últimos dias seríamos atingidos com apostasia. E quando entre o primeiro sonho, a você vê uma amada que medita, que pensa nele de dia e de noite, como diz Josué 1:8, uma amada que clama por ele sem cessar nas ruas, até que o encontre, como Tessalonicenses 5:17, orando, clamando sem cessar, como uma amada que anseia pela presença, que o busca incansavelmente. Mas agora no capítulo 5 não. No capítulo 5 a amada está vivendo talvez o que representa os nossos últimos dias antes da segunda vinda. Pastor, o que você quer dizer com isso? A amada está deitada. Você leu comigo que o amado diz: já completei a minha obra. Já visitei os meus jardins, já bebi, já comi. Já experimentei o meu favo de mel. Já fiz tudo que lhe me cabia. Já entrei, vi a minha obra, está tudo pronto. E agora eu vou buscar ou encontrar a minha amada. Quando ele pensa em fazer isso, a Bíblia diz, verso de número 2, que a amada estava à dor, mas o seu coração... Tem gente que entrou aqui dizendo: pastora, eu estou até um pouco cansada, mas o meu coração ainda está velando.
Pastora, eu estou até um pouco esgotada, mas o meu coração está velando. Fique tranquilo, o problema aqui não é dormir. A Bíblia diz em Mateus 25 que as 10 virgens dormiram. Não foram só as nécias, as prudentes também. Dormir não é o problema é dormir sem reserva. Dormir não é um problema, o problema é dormir achando que tem o suficiente. Dormir não é o problema é dormir com azeite em alerta. Dormir não é o problema é dormir sem ter reserva de oração. Dormir não é o problema é dormir sem vir no estudo bíblico. Dormir não é o problema é dormir e não estar com jejum em dia. Dormir não tem problema, o problema é dormir e não congregar mais. Dormir não tem problema, o problema é dormir e abandonar o chamado. A Bíblia diz que ela estava dormindo, mas o seu coração velava. Dormir, todo mundo dorme. O problema é quem dorme e guarda azeite e não carrega só lâmpada. Tem gente dormindo com lâmpada acesa, mas com azeite zerado. Tem gente dormindo com a aparência de que está vivo, mas já está morto. Tem gente dormindo com a aparência de que ainda é crente, mas já apostatou da fé há muito tempo. Deus te trouxe nesse congresso para dizer: eu já cuidei da tua alma de manhã, da minha também, mas agora eu quero cuidar do teu Espírito. E o Espírito apressadamente diz à noiva: ele vem. A Bíblia diz que ela vai defender, ela vai dizer, ela tem um segundo sonho. Eu dormia, mas o meu coração velava. Então ouvi a voz do amado batendo. Tem alguém ouvindo já? As últimas guerras foram as últimas batidas. Talvez essa perseguição lá imigratória seja mais uma batida. Talvez essa dor na alma, essa depressão que não cessa, seja mais uma batida. Ele está dizendo, e meu irmão, eu dizia à pastora Fátima, eu quero levar essa mensagem da manhã para uma ovelha lá da igreja. Nós perdemos o nosso tecladista. Há 2 semanas atrás, o tecladista da nossa igreja, que está conosco desde o início, um homem muito querido, que tocava lá nas conferências de Boston. E além de ovelha, músico da casa do Senhor, era nosso amigo. 54 anos, um infarto fulminante. E às 4 da manhã o meu telefone tocou. Eu estou dizendo que o amado está batendo. E o telefone do meu esposo, do pastor, tocou. E ele tinha acordado, ele não estava dormindo. Ele ora sempre às 3 da manhã, o meu esposo. E ele estava orando, acabou de orar, perdeu o sono, sentou no sofá. O telefone tocou 1, 2 vezes. Do outro lado gritava a nossa ovelha, dizendo: meu esposo morreu, pastor, vem aqui. Eles moravam a 10 minutos da nossa casa. Então meu esposo me acordou: filha, o Ciro morreu. E eu disse: não, meu amor, tem socorro aqui muito rápido, vamos orar, vamos lá. Se arrumamos, pegamos a nossa filha, que é mais fluente no inglês, para traduzir o que fosse preciso. O filho estava lá com socorro no telefone, fazendo a massagem cardíaca por 10 minutos. E a gente chega em 10 minutos, se aproxima da casa, ela liga gritando de novo: não venha, está sendo removido para o hospital. Fomos direto para o hospital, cheguei lá, abracei ela, 1h15 de tentativa de reanimação. Até que o médico chega, e o médico chama o meu esposo enquanto pastor, chama a esposa e minha filha entra para traduzir. E eu fico ali fora acompanhando o filho. E quando nós estamos ali, lá dentro ele diz assim: ó, tentamos tudo. O peito todo machucado das tentativas de choque e reanimação. Tentamos tudo. Entubamos tal, mas não conseguimos. Ele até voltou. Uma vez em casa, 2 vezes aqui. Mas não conseguimos segurar. Estamos pedindo a você que comprove e ateste a morte, para tirar o tubo, fazer a desintubação. E tudo bem, pastor, o que você quer dizer com isso? Ouvindo ela a voz do amado que estava batendo. Tem alguém pensando que a batida é coletiva, algumas vezes a batida é individual. Tem alguém pensando que a segunda vinda será só coletiva, mas para alguém ela já está acontecendo no individual. E aí ele estava ali, e o médico não conseguiu, atestou a morte. Quando foi 1 semana depois, quem chega na igreja? A enfermeira, que fez a primeira chegada dele no hospital. Eu estava ali no corredor, assistindo a família, consolando e tal.
E ela chegou e falou, a senhora é a pastora Roberta Félix? Eu falei, um dia eu liguei para a senhora, eu sou do Rio, Jacarepaguá, eu moro aqui, não tenho igreja. Eu falei, já achou, toma meu telefone e tal. E aí ela pegou o telefone e uma semana depois ela chega na igreja, ela diz, a morte daquele moço falou muito comigo. Porque é o médico do plantão, eu estou aqui há anos sem congregar. E o médico do plantão disse a mim, ele voltou 3 vezes, mas Deus queria ele. Ei, Deus está querendo os seus amados. Deus está chamando os seus amados. E ela me ligou nessa terça-feira e disse assim, pastor, eu não fui porque eu estava de plantão, mas eu vou trocar o meu plantão de terça e domingo eu estou aí de volta, porque eu só escuto aquele médico dizendo, Deus queria ele. Eu vim profetizar para alguém aqui. Deus está te chamando para mais perto. O amado está batendo, o amado está batendo, o amado está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele vem, ele vem. Tem alguém dizendo como a parábola do amigo inoportuno? Bate, bate na porta do amigo, Lucas, capítulo 11, verso 5, bate, bate. E diz, amigo, é meia-noite, eu cheguei, eu preciso de pão. E alguém do lado de dentro diz, tu é até meu amigo, mas eu já me deitei. Não quero ser incomodado, volte outro dia. Mas o amigo continua batendo. Remante aquele embaraçaio. Tem gente que não adora mais com palavra escatológica, porque ele não pensa mais no céu. Mas essa conferência é para te lembrar do céu. Jesus está aqui te chamando. E alguém vai terminar a parábola contando e dizendo, pode ser que por ser amigo tinha intimidade para mandar voltar outra hora, mas que pela sua importunação decide abrir. Olha para quem está do teu lado e diz, Deus não vai te dar sossego essa semana. O amado vai te levar para um lugar de intimidade depois desta conferência. O amado vai te reposicionar espiritualmente. O amado vai te tirar de um lugar de apostasia, de dormência espiritual. O amado vai te mover da comodidade, da rotina da América. Eu trabalho demais, mas está orando de menos. Deus está te chamando para um lugar de intimidade esta tarde. Eis que eu dormia, mas o meu coração velava e eu ouvia a voz do meu amado batendo. Só que no verso de número 3, ela diz, porém, eu já havia tirado as minhas. Você está aí? Você já vai almoçar, dá teu último glória para esvaziar até de ar. Que tem um negócio bom ali para você. Eu já havia tirado as minhas vestes. O amado estava vindo, mas ela estava inapresentável. O amado está chegando, mas ela está nua. Nudez remete vergonha. Deus te trouxe aqui essa tarde para te dizer, eu não quero lhe apanhar, lhe encontrar em vergonha, mas eu quero lhe encontrar no lugar da rendição. Diz o texto sagrado que ela diz, eu já tirei, eu já despi as minhas vestes. Como tornarei a vestir? Nesse momento do texto, ela escala uma sequência de desculpa. Pergunta a tua irmã, até quando as desculpas? Sabe o que eu achei lindo? O Ciro, nosso tecladista, ele não faltava culto. Se ele viajasse, ele voltava para o culto de domingo. Mas naquela semana, na quarta-feira, a esposa dele estava comigo no seminário teológico. Ela me ajuda na secretaria do seminário. E quando ela estava comigo, ela retornou para casa e ela disse, pastora, cheguei em casa, Ciro estava tão calmo. Eu disse a ele, amor, fui para o seminário, auxiliar a pastora, não deu tempo de fazer janta. Ele disse, vamos comprar umas esfirras. Compraram as esfirras, comeram, se relacionaram, enquanto marido e mulher. Que é isso, pastora? Deus quer arrumar a tua casa, porque Ele está vindo. Deus não quer que você seja carregadora de lâmpada sem azeite. Que você viva de aparência no seu casamento. Deus não quer que você não tenha comunhão em casa, porque quem não tem comunhão em casa dificilmente terá comunhão no céu.
Aí ela me conta, aí nós tivemos o nosso momento e ele depois foi dormir. Mas, pastor, uma coisa aconteceu. Ele visitou muitos amigos aquele dia. Tá ali a Thalita, que é da nossa igreja, levanta a mão. O esposo dela é dono de uma oficina mecânica e ele era chaveiro, o tecladista. Chave de todo tipo de carro. E ele passou lá, conversou com os meninos, conversou com meu filho, cortava o cabelo dele, tudo mais. Mas ele ligou para o Brasil. E a gente não sabia, né? Só soube depois. Ele ligou para o Brasil porque naquela semana ele tinha tentado ajudar em um problema de família. E ele era paulista, da quebrada, como ele falava. E ele falou, desculpa se eu fui rude, eu só queria ajudar. Mas se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar, me perdoe. Ele pediu perdão aos seus irmãos sanguíneos na quarta-feira. Na quinta, às 4h, o amado bateu na porta dele e o chamou. Pastor, o que você quer dizer com isso? Resolve as tuas relações. O amado está chegando. Resolve teus relacionamentos. O amado está voltando. Resolve. Faça a manutenção das tuas alianças. No que depender de vós, tenha paz com todos. Não fala comigo, manda uma mensagem. E coloca aquele negócio no WhatsApp para você não saber se viu ou não viu, para o teu coração não setar. Você fez a sua parte. O amado está batendo na porta. E ele está dizendo, eu não posso te achar nu, descoberto, vivendo uma vida íntima de vergonha, de mentira. Eu preciso que tu esteja preparada, ó noiva minha. Aí o texto continua dizendo, que ela continua a se justificar e ela continua dizendo, eu já tirei as minhas vestes. Perceba que ela fala no plural, porque ela não tirou só uma, ela tirou duas. A primeira veste representa ações independentes. Aquela que ela tirou porque quis tirar. Aquela que ela tirou porque ela quis fazer o que queria fazer, independente do que deveria fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, o amado não vem para quem faz o que quer. O amado vem para quem faz o que deve. Deus não honra a Ruth porque fez o que quer. Deus honra a Ruth porque ela fez o que devia. Mulheres maduras não fazem o que querem, fazem o que devem. Aí o texto diz que na sua ação independente ela tira a primeira veste. E eu quero perguntar a você, como você tem vivido espiritualmente? Deus quer te tirar desse lugar de independência e te devolver a um lugar de intimidade. Independência, eu vou onde quero, falo o que quero, faço o que quero, compro como quero, vendo como quero. Mas a virtuosa não, ela examina uma herdade, ela acende a lâmpada de noite, ela desce na olaria, ela clama, ela pergunta, eu posso ir a tal cidade? Se o Senhor for comigo, disse Tiago, eu vou. Se o Senhor não for, eu nem irei. Como Moisés ensinou. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que a gente está independente demais. Meu dólar paga, meu dinheiro compra. Eu tenho documento, se eu quiser tirar férias de 3 meses, eu tiro. E tenho compromisso com o noivo. Ah, se eu quiser ir para a Flórida, eu vou. E tenho compromisso com o noivo. Deus está dizendo, a gente está independente demais. A nossa agenda é independente. As nossas ações são independentes. Os nossos relacionamentos são independentes. Namoro quem quero, não quero nem saber se está na fonte ou não, como Rebeca. Não tem mais o Espírito Santo como Eliezer ali conduzindo e dando sinais de nada. Não, eu quero casar com alguém que tenha documento. Cuidado com isso. Porque eu aconselho um monte que casou com documento e não tem marido na cama. Me perdoe com todo respeito aos irmãos presentes, são maduros, mas é uma conferência de mulheres. Deixa eu dizer uma coisa. Eu aconselho inúmeras mulheres que estão casadas hoje com um homem de uma cultura diferente, que toma banho na terça e no sábado. Porque ela queria casar com um documento. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que ações independentes geram consequências impensáveis. Ações independentes trazem resultados inesperados. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, a amada não faz sem o consentimento do amado. E eu não estou falando de Salomão, eu estou falando do amado da nossa alma agora.
Deus te trouxe aqui essa tarde para te dizer: para de ir para onde teu nariz aponta. Para de trocar de igreja como quem muda de roupa. Para de entrar e sair em departamento de acordo com seu senso de humor. Não estou boa, vou sair da CIB. Melhorei, vou voltar. Para com esse espírito. Estou carente. Vou sair da comunhão. 3 meses sem ceia, vou fornicar. Deus te trouxe aqui para te dizer: ações independentes geram consequências quase que irreparáveis, se a graça de Deus não nos alcançar. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você já fez muito o que queria. Está na hora de fazer o que o amado pede. Está na hora de entrar no que Ele quer. Irmãos, eu fiz o que eu queria. Sou neta de pastor, nascida e criada na igreja. Batizada com o Espírito Santo com 9 anos. Mas chegou um tempo, vi meu avô sofrer na igreja. Vi o avô do meu marido, que também era pastor, sofrer. Eu disse: vou ser crente a vida inteira, mas pastora nunca. Olha eu aqui. Itinerante sim, pastora local jamais. Estava aqui discutindo com a pastora Fátima. A senhora não me avisou que era assim. Que eu já pregava aqui antes de pastorear, vindo do Brasil. Falei: a senhora não me contou que era desse jeitinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chega um momento que Deus disse: até agora, linda, foi a tua vontade. Está pronta para viver a minha? Até agora o teu schedule é o teu schedule. Mas eu quero te convidar a entrar na agenda eterna. Até agora a tua agenda é a tua agenda. Mas eu quero te convidar a escrever um memorial comigo. Quando eu vim para cá, eu estava me preparando para fazer a prova da promotoria da infância e da juventude. Melhor aluna da minha sala em Direito Criminal. CR 9.8. Aí Deus toma uma moça no nosso churrasco de despedida na OAB. Luana Parada, não esqueço o nome dela até hoje, Parada. Luana Parada, olha para mim e diz: Roberta, sei que você é missionária, pregadora, mas Deus está falando comigo, eu estou nervosa de falar contigo. Mas Deus manda te dizer que Ele só te deu esse anel para realizar o teu sonho. Tu não vai exercer. Eu falei: que palavra maldita é essa? Misericórdia. Mãe de 3 filhos, comecei, parei, retornei, caducou 5 períodos, eu voltei tudo de novo. Pregava, chegava lá no Rio, eles sabem como são os horários tarde. Vindo na Avenida Brasil, passava em Marechal, comia batata de Marechal e ia para casa. Estudava até 2 da manhã, 7 da manhã na faculdade. Criança na escola. Veio a crise da Petrobras. Meu marido veio passar uma crise. Uma chuva, porque ele tinha empresa lá. Uma pequena empreiteira. Travou todas as empreiteiras do Rio de Janeiro. Andrade Gutierrez, MRV e todas as outras. Carioca, Odebrecht. Sérgio Cabral, governador do Rio, preso. Em 2016, a gente já vinha aqui pregar. Um pastor amigo de Nova York disse: Pastor Júnior, estou precisando de um homem igual o senhor, porque meu marido fazia engenharia civil e entendia já muito de obra para trabalhar nesse ramo. Estou precisando de um homem igual o senhor. Peguei uns spa, resort em Stanford para terminar. E o senhor faz interior e exterior. Vem me dar um socorro. Aí ele falou: aqui está meio parado. As empreiteiras, Minha Casa Minha Vida parou as obras, que ele fazia o acabamento de alguns apartamentos do Minha Casa Minha Vida, terceirizado. Aí ele disse: vou, 2 meses e meio em Nova York. Minha filha, vem. Aí eu vinha, pregava 15 dias, ficava com ele e voltava. Tira o visto das crianças, vem. Falei: só para pregar e passear. Vem, minha filha, pegamos uma frente de trabalho depois do furacão. Vamos reformar todos os Greens e McDonald's da área da Flórida até Lusiana. Vem, minha filha. Eu falei: vou passar 12 dias, amor, aí contigo. Mas, aí Deus me grita lá em Brasília, na Batista Ebenezer do Guará. Acabei de pregar. Pastor Arley Lima levanta a voz e diz assim: Deus manda te dizer, entrega o teu Isaac. Chegou a hora de tu viver o que tu sempre pregou, que teu maior ministério é a tua família. Sobe o Moriá e entrega o teu Isaac.
Eu tenho a foto na minha rede social, caí no chão. Minha última agenda no Castelinho, no Maranhão, 101 anos da Assembleia de Deus do Maranhão. Lídia Lopes cantando por toda a minha vida. E ela diz, eu tive filho tarde, sofri um acidente. Fui mãe tarde e eu não sabia dizer não para o meu filho. Até que Deus disse, você tem que aprender a dizer não para ele que ele cresça saudável. E ela virou para mim e diz, mesmo você orando e pedindo, a resposta de Deus para você é não. Porque eu estava dizendo, tira da mente do meu marido esse negócio de morar nos Estados Unidos. Jesus, eu prego lá, eu sei como é a realidade. Não é o que a pessoa pensa que é. Jesus, pelo amor de Deus, muda a mente do meu marido. Ela virou para mim e disse, a resposta é não, porque o propósito é maior. Deus te trouxe aqui para te dizer, minha filha, chega de viver a tua vontade independente. A minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Tu tem formação, mas Deus vai te dar uma instituição. Tu tem tuas coisas na terra, mas Deus vai te dar um legado para o céu, moço. Deus está nesta casa e Ele está dizendo para alguém, até hoje você viveu como imigrante independente, mas como José tu não é independente, tu tem um povo para preservar. Como Daniel tu não é independente, tu tem alguém para influenciar. Como Esther, tu não é independente, tu tem um propósito a cumprir. Estamos vivendo essa guerra imigratória. Levantamos uma campanha em nossa igreja. E a campanha foi, a terra prevê crise, o céu agenda milagre. Passamos em todas as instituições e negócios e empresas e casa e pequeno negócio, até da moça que faz cílios. Fomos lá orar para que fossem guardados. Ninguém da nossa igreja foi deportado. Mas foi liberada uma palavra daquele altar. E a palavra foi, quem estiver vivendo propósito não será removido. Sabe quem Deus vai deixar aqui? Quem estiver vivendo propósito. Em vez de ter medo da imigração, tenha medo de não estar vivendo a vontade de Deus. Em vez de ter medo do Trump, tenha medo daquele que pode matar e lançar a alma no inferno. O amado está chegando e ele está dizendo, chega de ações independentes. É hora de viver rendição. É hora de viver a minha vontade. Pastora, você está frustrada? Não, estou realizada. Amo a congregação que o Senhor nos entregou. Vejo os meus filhos hoje falar mais de 3 idiomas. 2 já estão casados. Um casado com uma americana crente que fala português. Aleluia, um neto lindo, saudável. Meu marido vivendo a plenitude do ministério. Porque enquanto eu pregava no Brasil, Deus dizia, vou nivelar o ministério dele ao seu. Agora eu sento domingo e só ouço ele pregar. E faço anotações. Deus te trouxe aqui para te dizer, a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Moro numa casa que eu não podia pagar, ando em um carro que eu não podia ter, uso coisas que eu não podia usar, porque Deus recompensa. A vontade de Deus é lugar de renúncia, mas não é lugar de frustração. Olha para quem está do teu lado e diz, tu não serás frustrada. Vai ser apertada, vai ser amassada, exprimida, mas frustrada não. Hoje meus 3 filhos pregam. Eu tive a alegria de levar minha filha para pregar na conferência das 300, a primeira conferência que me trouxe aos Estados Unidos. 300 dos jovens, eu sentei lá atrás, eu falei, eu não acredito que essa menina tímida que não abria a boca. Minha filha parece uma modelo, parece com o pai, não é meio metro como eu, é alta, comprida, magrinha, aleluia. Quando eu olhei aquela menina pregando, eu disse, meu Deus, valeu a pena. Amanhã é culto de missão, eu não fico, porque quem vai pregar é o mais velho. Diácono Guilherme Félix, que quando prega o pessoal fala assim, ele é mestre, é professor. Falei, não, sentava comigo quando eu dava aula no seminário. Oh, aleluia. Quando eu olho para o Gustavo pregando na terça-feira, é o líder da intercessão junto com a minha mãe, tomado de Deus, profeta, entrega a revelação. Podia estar com uma bala na cabeça no Rio de Janeiro, podia estar usando droga, mas está no centro da vontade de
de Deus e ao lugar mais seguro da terra. Pastora, volta para a palavra, eu volto. Eu não sou de dar testemunho, mas tem um negócio aqui para Deus arrumar. Quem me conhece sabe que eu não dou testemunho pregando. Mas Deus está mandando. E deixa eu te dizer algo. Ela tirou a primeira veste. Ações independentes. E se não bastasse, um abismo chama outro. Ela sai de casa. Mas o texto diz que antes dela sair, ela percebe que ele não está mais batendo. Sai dessa crise de última Coca-Cola do deserto, última bolacha do pacote, que Jesus vai ficar insistindo contigo para sempre. Sai desse negócio. Lembra da grande festa. Chamou os convidados não vieram. A parábola diz, vai, pega os coxos, os mancos, as prostitutas, vai nos valados da rua. Porque se quem pode não quer, quem não pode vai passar a querer e eu vou fazer. Aí o texto é tão lindo, que diz que ela percebe que o amado está se retirando. Mas antes dele se retirar e parar de bater, ele enfia ou coloca, melhor dizendo, a mão na fresta da porta. Alguns dizem maçaneta em outras versões. Ele coloca a mão. Quando ele coloca a mão, ela estremece. Que lindo, né? Mas Deus me deu uma palavra muito específica aqui esta tarde. E a palavra é: chega de só tremer e não reagir. Chega de se arrepiar no culto e não mudar. Chega de sentir arrepio e não santificar. Chega de chorar no culto e não se posicionar. Ela até estremeceu. Ai, ele colocou a mão, estremeci de amor, senti a presença dele. Chega de cultos almáticos. Pode começar na alma, mas tem que terminar no espírito. Tem que terminar em mudança de conduta. Tem que terminar em mudança de caráter. Tem que terminar com alinhamento de vida. Aí o texto diz que ela estremeceu. Mas logo que estremeceu, diz a Bíblia que ela se levantou. E olha o que tinha na mão dela. O que tinha, pastor, pregador? Acho que eu vi ele pregando lá no Tiago. O que tinha na mão dela? Gotejava o quê? Aí Deus disse para mim, Roberta, a amada está guardando o perfume em casa. Roberta, a amada está guardando o que purifica só para ela. Que isso? Mirra é um antisséptico poderoso. O que você quer dizer com isso? A infecção da alma, a infecção dos corações e do mundo precisam ser alcançadas pelo toque de alguém que conhece o amado, que carrega mirra, mas você está guardando a mirra em casa. Estava cheia de mirra, mas trancada dentro de casa. Quando ela colocou a mão na maçaneta, gotejava. Olha para quem está do teu lado e diz: até quando você vai guardar o teu unguento em casa? Até quando a unção é só para abrir porta para você? Até quando a unção é só para clamar por mais umas casas no schedule? Até quando a unção é só para pedir carro novo? Até quando a unção é só para comprar bolsa? Eu quero saber quando você vai sair para usar esse unguento para curar quem precisa. Diz o texto sagrado, colocou a mão e o amado já se tinha retido. Enquanto tu retém, ele vai. Enquanto tu retém, ele vai. Enquanto tu retém, ele se ausenta. O texto diz que ela viu que ele se tinha ido embora e se levantou. Sacode essa mulher e diz: hoje é tarde de se levantar. Ah, mas pode falar com graça, com autoridade. Você não é uma marionete de pregador. Fala com ousadia, com carga profética. Diga para ele, diga para ela: hoje é dia de se levantar. Se levantar não para fazer o que quer, mas o que ele quer. Se levantar para derramar do lado de fora. Diz o texto que ela se levantou. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. A gente está uma igreja assim, que chora quando ele fala, mas não muda quando ele pede. Vale para mim, chorei a beça. Se eu não chegar lá diferente, vocês contam para a pastora Fátima, tá? Tá as ovelhas aqui.
ministrada essa manhã foi muito poderosa. Mas não adianta uma Ruth parir lá fora e as Noemi ficar trancadas sem segurar o filho. Deus está dizendo, tem gente dando à luz a projeto que precisa dos teus braços para sustentar. Cadê você? Ela foi embora atrás do amado. E disse, eu estava derretida quando ele falara. Deus não quer que você só sinta quando ele fala. Deus quer que você reaja e cumpra o que ele fala. O que fez de Maria a grande mulher do Novo Testamento não foi apenas carregar a Jesus, mas foi a oração que ela fez: cumpra-se em mim as tuas palavras. Você tem palavra de Deus liberada, a questão é: cadê a disponibilidade para vivê-las? Você tem muita profecia. Se Deus não usar mais ninguém para você, até a segunda vinda dele, ainda tem muita coisa para cumprir. Mas a questão é: cadê a disponibilidade, o posicionamento para viver estas palavras? O texto vai dizer que ela mesmo com o coração derretido demorou a levantar. E quando levantou, saiu pela porta, viu que ele se tinha ido, chamou e ele não respondeu. Buscai-o enquanto se pode achar. Invocai-o quanto está perto. Eu vou te dar 1 minuto para fazer a oração que você não fez essa semana. A mais sincera da tua alma. Agora você não vai falar nada para ninguém que está do seu lado. Você vai falar com Jesus aquilo que ele e você precisa alinhar neste momento. Você sabe que lugar é esse de intimidade que você precisa voltar e recuperar? O texto diz que nessa sequência de desculpas, ela vai dizer assim: eu já lavei os meus pés. Sabe o que é isso? Isenção do caminho. Eu não quero mais me envolver. Eu já lavei os meus pés. O que é isso? Eu não quero mais caminhar. Eu parei a caminhada. Eu estou aqui numa reunião de crente, mas Deus está falando comigo que tem crente parado aqui dentro. Que tem gente que veio hoje para um refrigério, mas não vai ser só refrigério. Vai ser um novo começo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que pessoas que foram paralisadas por ações próprias ou dos outros serão estartadas novamente aqui. Diz o texto que ela se defende, ela vê meu pé, mas eu vou lá, vou buscar. Vai atrás e ela encontra os guardas. Você lembra que no primeiro sonho os guardas respondem ela amistosamente? Porque na primeira vinda, os profetas prenunciam. Mas na segunda vinda, quem não ouviu o bater da porta, o tocar da trombeta? Aí o texto diz que ela vai aos guardas, e os guardas fazem o que com ela? Espancam. Isso aqui fala de quem não ouve a primeira chamada, pode... Eu não quero entrar nesse caminho tão teológico e escatológico, mas pode vir a viver a grande tribulação. Eu quero ir quando ele bater na porta, no arrebatamento. Deus te trouxe aqui para dizer: eu não quero que tu sofra mais. Tu já passou tanta coisa para perder o céu por tão pouco agora. Aí ela vai e os guardas espancam. Mas se só espancasse já não era bom. Mas elas tiram a segunda veste dela. E tiraram também o meu manto. O manto aqui era um manto de autoridade. Quem ou o que está tirando a tua autoridade? Pastora, a atitude do meu filho está tirando a minha autoridade. Pastora, a traição do meu marido diante da minha família, que sabe que eu sirvo a Deus, está tirando a minha autoridade. Pastora, a ação de um líder parece que roubou a minha autoridade. Pastora, a perseguição de um colega de ministério está tentando arrancar a minha autoridade. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, preste bem atenção numa coisa. Você não é refém do que os outros fazem, você é senhora do que você decidir fazer. Que isso?
Não é sobre o que as pessoas estão fazendo com você. E eu não estou falando isso dentro de um contexto de post de rede social. Eu estou falando isso dentro de um contexto bíblico. Ei, fizeram tanta coisa com José, mas ele decidiu fazer diferente. Ele disse assim: o mal que me fizeram, o Senhor tornou em bem. Eu não sei em que situação a vida está te espancando, mas o amado ainda tem interesse em te encontrar. O amado ainda tem interesse em se deixar achar por você. Espancaram-me, tiraram-me a minha segunda veste, a minha autoridade. Pastora, depois que eu tropecei, arrancaram a minha segunda veste. Pastora, depois desse problema matrimonial, ou desse divórcio inevitável, arrancaram a minha segunda veste. Deus te trouxe aqui esta tarde para dizer para você: mas ainda assim eu te quero. Ainda assim eu te quero. Tu ainda és a minha amada. Independente do quanto a vida te machucou, de quantos guardas da cidade te espancaram, tu ainda és eleita e preciosa aos meus olhos. Diz o texto sagrado. Que ela encontra, após ser espancada pelos guardas, um cortejo de mulheres em Jerusalém. E ela pede ajuda. Me ajuda a encontrar o meu amado. Pega na mão dessa linda que está do seu lado e diga para ela: me ajuda a recuperar a presença. A Bíblia diz que acerca do que 2 ou 3 concordarem na terra, ligarem na terra, pode ser ligado no céu. Pastora, o que ela pede ajuda nos faz entender? Ei, preste atenção aqui, olhe para cá. Você lembra das nécias que pediram também ajuda? Dai-nos do vosso, porque o amado está vindo, ele está chegando, ele está voltando. O problema não é pedir ajuda, o problema é pedir ajuda a tempo. Olha para quem está do teu lado e diz: pede ajuda enquanto dá tempo. O amado está voltando, você está aí se perdendo. Não marca um gabinete, não chama o círculo de oração para uma campanha na tua casa. E o céu está dizendo: clama enquanto dá tempo. Pastora, mas eu não confio em ninguém. Confia no Deus que usa alguém. Deus é tão alguém que não é possível que Ele não tenha ninguém para te socorrer. Aí o texto diz que ela pede: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achares o meu amado, diga a eles que eu estou enferma de amor. Qual é a enfermidade da alma dela, pastora Rebeca? Qual é a enfermidade da alma dela, Larissa, pastora Fátima, Aline? A enfermidade da alma dela não é a ferida que os guardas lhe fizeram ao espancar. A enfermidade da alma dela é a ausência do amado. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Te feriram, mas não te mataram. O que não pode te faltar é a ausência do amado. Ou melhor, a presença. Pode ter ferida, mas se tiver presença tem cura. Pode ter dor, mas se tiver presença tem refrigério. Pode ter luta, mas se tiver presença Deus manda vitória. Deus te trouxe aqui esta tarde para te dizer: está ferida, mas não está morta. Busca a minha presença. Está machucada, mas está viva. Foi acusada, mas está respirando. Foi envergonhada por um momento, mas ainda há esperança. Você não pode aceitar é ficar sem a presença do amado. Alguém foi embora, mas o amado não pode te deixar. Alguém te abandonou, mas o amado você não pode perder. Deus recolheu alguém, mas você não pode perder a presença do amado. Aí o texto diz, aleluia, que ela disse: diga a ele que eu estou enferma de amor.
Olha para quem está do teu lado e diz: Deus quer te curar para te encontrar. Sabe por quê? Tem doentes que se tornam inacessíveis, sim ou não? Tem algumas pessoas aqui, como a nossa amiga que trabalha na área de saúde, na área médica. Dependendo do nível da doença, cabe isolamento. Sim ou não? Estou errada, doutores? Dependendo do nível da doença, cabe isolamento. Deus trouxe alguém aqui para te dizer, para que eu possa te devolver o nível de presença que eu quero que você goze dela, eu preciso te curar. Porque existem níveis de presença que o enfermo não experimenta, porque não é permitido. Você já foi visitar alguém no hospital que disseram assim: pouco tempo, ele não pode muito tempo de visita, porque ele não pode ter emoções fortes, ele não pode falar muito tempo. Ei, Deus não quer mais só te visitar, Ele quer ser hóspede em sua casa. E para que Ele aumente o nível e a permanência da presença, Ele precisa que você declare o nível da doença. E ela diz: o nível da doença é a ausência da presença. Tem alguém aqui ligado ainda para entender? Deus está dizendo muita coisa que a fluoxetina não está curando. A presença pode chegar aí. Muita coisa que os remédios não estão alcançando, a presença pode alcançar. Eu não estou fazendo apologia à ignorância nem ao descuido. Como a pastora foi usada para mim aqui, cuide-se. E é de Deus. Dia 12 eu tenho 2 exames delicados e o Senhor me despertou e disse: faça. Mas o que eu estou dizendo a você é que existem limites que nem a medicina entra, só a presença. Deus te trouxe aqui para te dizer: sabe essa insônia terrível? Talvez você disse para você, como eu já disse um dia para mim, é a perimenopausa, 5-HTP, um relaxante muscular. Mas tem níveis de guerra da alma, que se a presença não chegar, o remédio não funciona. Deus te trouxe aqui para te dizer: o início da tua cura é o reconhecimento de que você precisa de mais da presença. Deus te trouxe aqui para te dizer: clame pela minha presença, porque eu não vou vir buscar uma noiva doente, mas uma noiva sarada. Eu não vou vir buscar uma noiva nua, mas uma noiva vestida e revestida com o segundo manto de autoridade. Isaías 61:10, Ele já me vestiu com vestes de salvação. Apocalipse 19, Ele já me vestiu com vestes de justiça, que são a obra dos justos. Deus te trouxe aqui para dizer: o amado vem, pega a tua roupa de volta, se reveste de novo. Como é, pastora? A amada que sabe que Ele vem não pode estar distraída. A noiva precisa ser consagrada. Cantares diz: a minha amada, ó formosa minha, em ti não há mancha. Efésios 5:27, Ele virá buscar uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou ajeitar tua roupa, eu vou ajeitar tua cobertura, eu vou ajeitar o teu revestimento. Sempre que eu vou pregar uma palavra, eu trago 1, 2, 3 caderninhos preparados, estudados, mas eu fico atenta ao rema de Deus no culto. E eu entendi, Deus me ensinou isso. Quem não crê, eu creio, que a palavra sal da palavra. Enquanto ela pregava, e ela terminou dizendo assim: eu vou revestir com a armadura algumas mulheres aqui. Deus disse: Roberta, o final é esse. Eu preciso completar esse revestimento. Eu preciso vestir a minha noiva de novo, porque eu estou chegando. Esta noiva não pode estar dormindo espiritualmente. Sacode essa irmã até ela ficar com raiva da pregadora. Eu estou com 4 segurança do poder ali atrás. Sacode ela, sacode, sacode. E diz para ela: não dá mais tempo de dormir. Acorda, acorda, acorda. Coloca ela de pé. Alabara cantore Maria Sore canto. Eu quero uma noiva que anseie pela presença. Como o salmista no Salmo 42, a
Assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, assim a minha alma suspira por ti. Assim como as corças anseiam por águas, assim tenho sede de ti, ó Deus meu e Rei meu. Eu quero te convidar a suspirar, a clamar pela presença agora. Eu quero te convidar, porque enquanto tu clama pela presença, Ele vai te vestindo. A primeira veste da submissão vai entrando. A primeira veste da rendição vai voltando. A segunda veste de autoridade vai descendo. Deus vai te devolver autoridade na tua casa. Deus vai te devolver autoridade no teu ministério. Deus vai te devolver autoridade até nas tuas finanças. Porque quem busca o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa noiva precisa estar preparada e apaixonada pelo noivo. Esta noiva não pode deixar acontecer o que aconteceu à igreja de Éfeso. Ela não pode deixar esfriar o seu primeiro amor. Tem uma canção que diz: sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando pelos montes. Orecalamante, orebarraçura. A Bíblia diz que tinha uma mulher machucada no deserto por 6 meses. O nome dela era Rispa. Samuel 21. Rispa estava machucada, mas ela não deixou as suas dores esfriarem o seu coração. Rispa significa pedra acesa, carvão incandescente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Esta noiva, é esta mulher, esta igreja, esta amada, preparada, que mesmo diante das piores dores da sua vida, não esfria, mas mantém o seu coração aceso, até que o rei venha. 6 meses ela esteve ali, mas teve uma hora que o rei foi se aproximando com a sua carruagem para tirar Rispa do lugar de dor. Está chegando a hora em que Ele enxugará dos meus e dos teus olhos toda a lágrima. Só que a gente está terráqueo demais. A gente quer que Deus só fale das coisas da terra. Mas deixa eu te lembrar que você não é daqui. A carruagem do rei já já vai te buscar. O amado está chegando. Deixa eu te falar, você não é daqui, você é peregrino aqui. Você é cidadão dos céus. Se você fechar aquele contrato segunda-feira, glória a Deus. Mas se você não fechar, você tem um contrato gratuito na rua de ouro, na mansão celestial. Eu creio que muitos aqui verão, e eu creio nisso também para a minha casa, os bens do Senhor na terra dos viventes. Mas se hoje Jesus decidir voltar, eu abro mão de tudo aqui para ir para lá. A igreja já não canta mais, eu queria ir para lá, eu queria estar lá. Não é verdade, pastor? Pastora, como que termina essa palavra? Termina com ela depois de uma peregrinação, de um ataque, de algumas acusações. Quem é o teu amado? Porventura ele é melhor que os outros? Ela diz: é. O meu amado é Cândido e Rubicundo. Ele traz a bandeira entre 10.000. Ela está dizendo: eu não estou procurando qualquer um. Eu não estou esperando por qualquer coisa. Eu estou esperando pela plenitude dos tempos. Eu estou esperando pelo maior encontro da humanidade. Eu estou esperando o encontro da noiva com o noivo. E quando chegar lá, não importa se vocês arrancaram, rasgaram as minhas vestes, me machucaram. Porque quando chegar lá, Ele vai me vestir de benignidade. Ele vai me vestir de bondade. Pastor, eu não quero pensar nisso, mas precisa. Pastor, eu não quero lembrar disso, eu amo vir à igreja. Mas esse negócio de arrebatamento e ir para o céu me deixa um pouco apreensivo. Reveja a sua fé.
Porque tudo aqui só faz sentido se for para nos preparar para lá. Tudo aqui só é importante que ela cante, para que corações sejam quebrantados, para que a palavra seja pregada, vidas sejam alinhadas. Para quê? Para chegar lá. Deus está chamando mulheres aqui que querem sair do lugar de dormência. Venha, você que sabe que esteve dormindo até esta conferência, é tarde de despertar. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem, vem, vem.